Você que tem sua Bíblia, que trouxe ela, abre no livro do profeta Isaías. Não é porque é eu que vou pregar, tá? E não é também porque a irmã leu Isaías, né? Foi isso? Livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele é grande, Deus é muito poderoso. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor Jesus, ela se faz presente em nosso meio aqui nessa noite. Glória a Deus. Você encontrou aí? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, e o verso 1, eu quero ler com vocês do 1 ao 5. Capítulo 6, eu quero ler o verso de número 1 até o 5. Quem aqui acredita que é escolhido por Deus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, encontraram? Amém. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O verso de número 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O verso de número 4 diz aqui e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amém? Amém. O verso de número 5 diz assim: então disse eu, olha só, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diga assim: o Senhor dos exércitos. Amém. Fecha a tua Bíblia, irmãos. O pastor já orou. Eu quero que você pode estar sentado nesse momento. O nosso tempo ele é bem corrido, por isso que eu não vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta e me acompanhar. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Amém. Quem aqui já teve uma experiência com Deus? Uma experiência em que Deus se manifestou para você através de um profeta, trazendo uma profecia para você, através de uma palavra revelada, uma mensagem de Deus. Quem aqui já teve uma experiência com uma mensagem clara de Deus? Levanta a mão assim. Você gostou quando Deus falou na sua vida? Tipo assim, Deus falando uma promessa para você, diz assim: eu vou te usar. Deus já falou com alguém aqui dizendo que iria te usar de uma maneira que impactou a sua vida? Já falou, né? De repente Deus se dirigiu a você com uma palavra, com uma mensagem dizendo: olha, eu estou contigo nessa luta. De repente Deus se dirigiu a você uma palavra dizendo assim: não temas. O que mais que Deus de repente fala com a gente, que levanta o nosso astral, que nos deixa para cima? Vamos lá, uma palavra aí. Confia em mim. O que mais? Vamos lá, irmãos. Uma palavra de repente que Deus falou na sua vida, que marcou a sua vida e que te levantou. Vamos lá. Vou abrir as portas, né? Acontece muito disso. Deus fala. No momento que você está doente, de repente a sua vida foi marcada quando Deus, através de uma palavra, disse para você: eu vou te curar. Tem alguém aqui que Deus fez uma promessa dessa e queria te curar? Deus fez promessa na minha vida, né? Levantei a mão aqui no fator, né? Não é verdade? Irmãos, quando Deus se dirige a nós com uma palavra boa, com uma mensagem que nos agrada, irmãos, a gente fica o quê? A gente fica feliz, não é? A gente sorri, a gente fala: esse profeta é de Deus, né? Essa igreja é abençoada. Quando Deus traz uma palavra para as nossas vidas que nos agrada, a gente fala: aqui é meu lugar. Quando Deus se dirige numa palavra abençoada para nós, que a gente gosta, vixe, a gente fala: não, agora
você vai me ajudar, porque comigo já aconteceu. E quando Deus trouxe uma mensagem para você dizendo, de repente, uma mensagem de advertência, seja Deus usando um profeta, uma palavra revelada, ou um sonho, quem sabe, uma visão, né? E quando Deus se dirigiu a você, dizendo uma palavra de advertência, tipo, por exemplo, conserta-te. O que mais? Me ajuda aí que Deus pode falar e de repente marcou sua vida. Arrependa-te. Meu Deus, essa doeu, irmã. O que mais? Vai lá. Meu Deus do céu, olha só. Tá doendo, vai lá mais. Vamos lá, irmãos. Ora mais. Ora mais. O que mais, irmãos? Vamos lá, juventude. De repente, o que Deus cobra de nós, vai lá. Uma mensagem de Deus, uma visão que você teve. Deus dizendo, olha, você está errado. Meu Deus. Vigia, olha lá. O que mais, irmãos? Uma mensagem de Deus. De repente você já recebeu. Quero mais de ti, meu filho. Quero mais de ti, meu filho. Vai lá, Jonathan. Ajuda aí, Jonathan. Buscar mais ao Senhor. Buscar mais o Senhor. Deus nos cobra direto. Buscai. Orar sem cessar. Buscar. Estar na presença de Deus. O que mais? Vai lá, Zé. Você é bom disso. Vai deixar para a igreja. Vai deixar para a igreja, né? Irmãos. Ora mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho, né? Vamos lá, mais rapidinho, mais umas duas. Vai lá, vai lá. Buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Olha lá, tá vendo? O camarada pega só com as coisas da terra e Deus traz uma mensagem dessa. Que mensagem que é? Vai lá de novo, lá atrás, vai lá. Buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Tá vendo aí, irmão? De repente a gente correndo atrás de coisas da terra e lá vem a mensagem de Deus, ó, buscar primeiro o reino de Deus. e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Deus é maravilhoso. Tá, beleza. E quando Deus, irmãos, traz essa mensagem, por último dessa pergunta que eu fiz para vocês, vocês me ajudaram, qual é a nossa reação? Qual foi a sua reação? Esse profeta não é de Deus. Isso é da carne. Isso é profetada. O que mais? Vai lá. Esse irmão está bêbado. Eita. É verdade. Essa igreja não é meu lugar. O que mais? Vai lá. O que muitas vezes a gente fala? Vai lá, vamos lá, irmão. Vamos colocar para fora, vamos ser sinceros. Jesus nos conhece. Vai lá, irmão. Estou com medo de cair dessa altura. Tenho medo de altura, irmão. Grande altura. Vai lá. Não é profecia, não é profetada. Exato. Isso não é profecia, é profetada. Né? E, meu Deus, é verdade. Esse camarada e quer falar de Deus para mim, né? E ainda mais quando nós chegamos num lugar que a gente vê que o profeta é ousado e a gente sabe que a gente precisa dar uma melhorada na presença de Deus. O profeta está aqui, a gente já sai dele. Calma aí, deixa eu ficar por último aqui, né? Deixa eu ficar por último, né? Mas, irmãos, Deus é um Deus, irmãos, que olha, você pode se esconder, você pode correr. Se Ele vai falar na tua vida, meu irmão, Ele vai falar. Deus, irmãos, olha, Ele não, irmãos, Deus não entrega recado dizendo assim, ó, tal dia eu vou falar com você. Não. Deus, quando chega, irmão, Deus fala a verdade. Lendo essa palavra, a visão de Isaías foi maravilhosa, né? Depois, marque isso aí para você estudar na sua casa, para você ler, tá bom? A visão de Isaías, eu acabei de ler aqui, ó. Ele teve uma visão gloriosa. Esse homem, ele era um camarada ímpio. Ele era uma pessoa que não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Nada a ver, nada a ver. Ele não era um pastor, ele não era um presbítero, ele não era um jovem que frequentava o grupo de jovens da igreja, ele não era uma irmã do ciclo de oração. Não, ele não tinha nada a ver. Mas ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. O que diz aqui? A palavra de Deus diz assim, que no ano que morreu o rei Uzias, não quero falar do rei Uzias, depois está lá em 2 Crônicas, fala muito do rei Uzias, mas o rei Uzias foi um rei que começou a reinar cedo, na faixa aí, creio eu, 15 para 16 anos, ele começou a reinar muito cedo, e ele foi muito orientado pelos profetas da época, e um dos profetas, Zacarias, disse para o rei Uzias, ainda novo, ó, obedeça a Deus, anda na presença de Deus, que você vai prosperar. E o rei Uzias foi um rei muito próspero, mas o fim dele não foi muito bom, porque ele começou, depois da morte do profeta Zacarias, que ajudava ele, o profeta que ensinava ele. A gente sempre precisa, irmãos, olha só, deixa eu dar uma pausa aqui.
A gente sempre precisa estar do lado de pessoas, irmãos, que nos ensinam a andar no caminho do Senhor Jesus. Tem companhia, meu irmão, que não presta para estar com você. Tem companhia que não é de Deus. Tem companhia, meu irmão, eu vou falar duas coisas sérias para você aqui nessa noite. Duas coisas sérias. Uma séria dela eu vou falar para vocês. Existe um céu. Outra coisa séria. Existe um inferno. Tá bom, meu irmão? E tem camarada que está do teu lado, não vai te levar para o céu. Vai te levar para onde? Não precisa levar para o inferno. Para a perdição. Para a destruição. Mas Zacarias, ele estava do lado daquele rei, do rei Uzias, orientando ele a andar nos caminhos do Senhor Jesus, e ele prosperou em todas as áreas da sua vida. Olha só, Uzias prosperou em guerreiros, ele tinha um exército muito bom, prosperou financeiramente, prosperou em engenharia na época, ele prosperou na agricultura, ele prosperou em tudo, enquanto o profeta estava do lado dele. Mas, com determinado tempo, já para sair do rei Uzias, para entrar na questão da visão, para mim encerrar essa palavra para vocês, mas com a morte do profeta que orientava ele, esse homem, esse rei, falou: sabe o que? Eu vou começar a aceitar uns cultos aí, alguns deuses pagãos. Naquela época o povo adorava o Senhor Jesus, porque via que o rei estava na presença de Deus. Então começou-se o quê? Ele começou a liberar alguma pessoa ir lá, montar uma capelinha, fazer uma reunião, fazer um culto que não era para Deus. Começou a ir pessoas, trazer outros deuses para o lugar. E o fim desse rei foi muito trágico. Ele morreu leproso, quis se apoderar de algo que não era ele, que era algo só para os sacerdotes. Mas esse rei morre e Deus se manifesta em visão para Isaías. Isaías, ele relata, nós acabamos de ler. Olha, irmãos, que visão maravilhosa. O camarada viu, irmãos, o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, os serafins que estavam acima dele. Ele viu a glória de Deus, ele viu, irmãos, a santidade de Deus. Isaías viu ali algo glorioso, que o lugar, naquela visão que ele via, a presença de Deus foi tão impactante que começou a tremer o lugar. Começou a tremer, o lugar se encheu-se de fumaça. Mas agora, para nós ganhar tempo, não vamos falar muito a questão da visão também, vamos pular para frente. Por que Deus se manifesta em visão para Isaías nessa época? Porque Deus viu que o povo estava perdido. Deus não estava mais atendendo a oração daquele povo da época. Deus não estava mais. O povo era assim, ó. Vou dar alguns exemplos. Estava na igreja, daqui a pouco estava no mundo. Adorava a Deus, daqui a pouco adorava outros deuses. E esse povo, eles tentavam levar as coisas de Deus por costumes, sabe? Eu vou na igreja porque eu sou crente, mas a gente vai às vezes por costume, porque é dia de culto. Mas, irmãos, é nesse momento que temos que nos preocupar, porque Deus se manifesta para Isaías porque ele queria mudar a história, ele queria que o povo tomasse uma decisão. Deus queria que o povo tomasse uma decisão, porque as orações daquele povo, o povo orava, mas de uma oração de tolo. Deus não recebia a oração daquele povo, porque aquele povo estava com o coração dividido. Aquele povo estava andando por um caminho errado. Deus não recebia mais o sacrifício daquele povo. Deus não recebia mais, não estava adiantando nada. Aquele povo se sacrificava para Deus perdoar pecado, para ter comunhão com Deus, não adiantava nada. E Deus decide se manifestar para esse homem. Aí você diz para mim: ei, mas só tinha Isaías, e por que Deus foi se manifestar para um homem errado, para um homem pecador como Isaías? Lamentavelmente tinha profeta, lamentavelmente tinha sacerdote, né, pastor? Mas até eles também desagradavam a Deus para agradar o homem da época. Saía da presença de Deus para agradar as pessoas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus usa um profeta, quando Deus usa um sacerdote, seja pastor, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando Deus usa para se direcionar sobre as nossas vidas, nos cobrando algo, meu irmão, pode ter certeza, Deus não quer te humilhar nem te abater. Deus quer mudar a sua história, Deus quer te levantar, Deus quer fazer um rebuliço na sua vida. Meu irmão, Deus quer uma vida de intimidade com você, onde você colocar as plantas dos teus pés, a terra doente vai sarar. Onde você colocar as mãos sobre o enfermo vai ser curado. Glória a Deus.
E quando ele vê, pera lá, nessa visão eu vi o Deus Todo-Poderoso. E ele diz o que? Ai, no verso número 6. Ai é uma coisa que dói. Naquele momento, irmãos, no verso de número 6, olha o que Isaías diz. Aleluia, no verso de número 5, melhor dizendo. Ai de mim que vou perecendo. Eu vou parar aqui. Por que ele diz, ai de mim que vou perecendo? Porque ele viu que não era digno de estar na presença de Deus e contemplar aquela visão. Ele se achou-se incapaz. Isaías disse, ei, eu sou uma pessoa errada. Mas naquele momento ele estava tendo um encontro com Deus através daquela visão. Quantos que creem que nessa noite vai ter um encontro com Deus que vai ficar marcado na sua vida? Você crê? Aleluia. O encontro com Deus causa isto. Sabe o que naquele encontro, o que causou na vida de Isaías? A sinceridade dele. Isaías se depara e diz, ai de mim que vou perecer. Porque ai de mim que vou perecer. Aleluia. Porque eu sou um homem de impuros lábios. Impuros lábios, o que saía da sua boca não tinha nada a ver com as coisas de Deus, não agradava a Deus. Ele começa a cair em si. Aí ele fala, além de eu falar, eu convivo no meio de um povo que não quer saber nada de Deus, dessa visão que eu estou tendo. Nesse momento, ele diz o quê? O que Isaías estava querendo dizer? Vamos aprender com Isaías, para nós encerrarmos. Vamos aprender com Isaías. Irmãos, quem tem um verdadeiro encontro com Deus, ele começa a olhar as coisas diferentes. Ele olha primeiro para si. O encontro com Deus causa isso na nossa vida. A pessoa, irmãos, que está na igreja, que está na missa, que está na paróquia, que está no templo, que está lá na mesa branca, onde seja, a pessoa, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não importa o lugar que essa pessoa está. Às vezes ela acha que ela está agradando o Deus dela lá, às vezes ela acha que está agradando o Deus dela aqui, mas essa pessoa ainda não teve um verdadeiro encontro com aquele Deus lá em cima. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, a pessoa ora, a pessoa canta, mas essa pessoa, irmãos, ela ainda não se observou quem verdadeiramente ela é. Aí é mais fácil eu apontar a queda daquela pessoa. Olha, aquela pessoa caiu, olha quanto aquela pessoa está errada. Mas o encontro com Deus, irmão, muda a vida da pessoa. A pessoa olha para dentro de si, porque, irmãos, o encontro com Deus impacta a vida da pessoa. E ele sabe que Deus é poderoso para nos conhecer, não só dentro da igreja, não só cultuando, mas lá na minha casa, lá na rua onde eu moro, lá na empresa onde eu trabalho. O encontro com Deus muda a vida da pessoa completamente, não é só dentro de uma igreja. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela olha para si, ela não vai olhar no espelho. Se tivesse um espelho aqui, você iria entender melhor. Você já se olhou no espelho para enxergar o seu interior, não que está por fora. A gente capricha por fora. Esses dias eu fiz uma chapinha, mas não resolveu, voltou tudo. É verdade, voltou tudo. Até progressivo eu fiz, mas voltou tudo enroladinho de novo. A gente tenta caprichar por fora, mas por dentro a gente não quer enxergar. Porque se enxergar, irmãos, nós vamos sentir vergonha de nós mesmos. Se a gente olhar para dentro de nós, vamos sentir vergonha de quem verdadeiramente a gente é. Pesado isso, não é? Mas nessa noite você está tendo um encontro com Deus, uma oportunidade de rever quem você, Isaías, quem você, irmão, quem você, irmã, verdadeiramente é. Quem você é? O que você faz? Qual as suas atitudes? O encontro com Deus muda a vida. O encontro com Deus transforma a vida. E a primeira vida que Deus vai mudar é a sua. No momento em que você tiver um encontro com Deus, uma experiência com Deus, Deus vai mudar a sua vida. Concluindo essa mensagem, eu vou passar para o pastor que tem a oração da libertação. Irmãos, aqui, Isaías nessa visão, quando ele confessou, quando ele diz, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou no meio de um povo pecador, a casa onde eu moro, o povo não quer saber nada de Deus, eu também não quero, o povo fala muito palavrão, eu também falo, é isso que Isaías está querendo dizer, para você poder entender. Mas nesse momento,
alcança a misericórdia de Deus porque ele confessou. Ele falou a sinceridade. Às vezes nós somos sinceros, irmãos, nós queremos passar uma imagem que nós não é. Às vezes nós queremos transmitir algo que nós não é, que nós não vivemos, que a gente verdadeiramente não pratica. Pratica aqui, mas não pratica lá fora. Ei, quantas pessoas chegam em você e tem reclamado dizendo, olha, eu estou enfermo. E você tem falado para as pessoas, vamos na igreja. Por quê? Porque você pratica a fé na igreja, não pratica lá. Porque se você praticasse a sua fé lá fora, você orava para essa pessoa no meio da rua. Mas não, a gente pratica a fé dentro da igreja. É importante você trazer a pessoa para a igreja? É. Mas não traga ninguém para a igreja prometendo bênção. Não, não precisa disso. A pessoa tem que reconhecer que ela depende de Deus e que só existe duas coisas, céu e inferno, e essa vida passa rápido. Aleluia. Porque Deus tem uma sinceridade no nosso coração. Vocês viram aquela tragédia do avião da Chapecoense? Sim. Vocês viram, né? O que deu tempo daquele povo fazer dentro daquele avião quando estava caindo? O que deu tempo? Deu tempo só do piloto falar o quê? Jesus, lá, subiu. Não deu tempo daquele piloto fazer, não estou dizendo, não estou julgando qual lugar que ele foi. Mas para um desses dois lugares, estava esperando ele, céu ou outro lugar. Mas quem sou eu para julgar? Não sei da vida dele. Eu tenho que me preparar, você tem que se preparar. Mas naquele momento não deu tempo, pastor. Daquele piloto, olha, atenção, vamos todos morrer. Vamos agora confessar os nossos pecados para ir morar no céu. Não deu tempo, não dá tempo. Quero fazer uma pergunta para você e orar com você nessa noite. Ei, você está preparado para o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Você está preparado para o que vai acontecer na sua vida depois, após esse culto? Deus quer sinceridade no nosso coração, irmãos. Não dá tempo. O tempo voa, não dá tempo. Jovem, Deus quer uma intimidade com vocês. Deus quer usar vocês, igreja, irmãos. Ei, Deus quer nos usar. Isaías não fez uma faculdade. Deus não chegou para um camarada formado em faculdade em teologia. Não, isso é bom, mas estuda um tempo. Deus vai preparar uma oportunidade para você estudar. Deus chegou no momento do camarada pecador, mas um pecador que foi sincero, ao contrário de muitas pessoas, irmãos, que diz que é, mas não é. Pessoas que estão em palcos, em altares, promovendo grandes eventos, pequenos eventos, falando de Jesus, mas na verdade é só aparência. E às vezes a gente não valoriza aquela pessoa que congrega conosco, aquela pessoa simples, mas aquela pessoa simples é sincera, fala, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas aquela pessoa está na presença de Deus. Glória a Deus. Não devemos viver de aparência. Pessoas que parecem, mas não tem nada a ver. Mas Deus conhece. Mas Deus sabe da vida da pessoa. Isaías confessou tudo, ele alcançou misericórdia de Deus, por quê? Na visão ele viu que quando o anjo se dirigiu-se a ele com uma brasa viva, e tocou nos lábios dele, e quando tocou os lábios dele, ele ouviu que os pecados dele estavam perdoados. E nessa noite eu quero que você se ponha de pé nesse momento, e eu quero orar. Irmãos, olha só, eu já estou devolvendo para o pastor, e o pastor tem a parte ainda mais para fazer, mas o melhor lugar ainda é na presença de Jesus. Tá bom? Se aqui tivesse 500 pessoas, eu acredito que esse culto não acabaria antes das 10h30 da noite, ou antes das 10 horas da noite. Não é verdade, pastor? Mas eu vou dizer uma coisa para você, não tem 500 pessoas, não tem 200, mas Deus está aqui. Glória a Deus. Deus não quer aparência, Deus quer sinceridade no nosso coração. Eu vou dizer uma coisa para você, se você está aqui é porque você quer verdadeiramente adorar, quer ter uma intimidade com Deus, quer ter um relacionamento sério com Deus, e é isso que Deus quer e que Deus tem para a sua vida, tá bom? E o que Deus tem para entregar para você é coisas grandes, é coisas do alto, é coisa grande que Deus tem para entregar para a sua vida. Você tem fé, você acredita, e Deus nessa noite quer perdoar pecado. Quem nesse momento quer ter uma experiência com Deus, algo novo, eu quero que você rapidamente venha aqui na frente, aleluia. Glória a Deus, que você saia do seu lugar. Você que quer viver uma experiência com Deus, de repente falar, Deus, eu quero melhorar. Deus, eu quero ter mais intimidade. Deus, eu quero ter visão. Deus, eu quero que o Senhor conduza o meu caminho. Olha que lindo, irmãos, a igreja está vindo.